colocar em prática, se quando retornarmos aos nossos lares, nós possamos estar cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que em algum momento na sua vida, por decisões que você toma, por caminhos que você caminha, você fracassou, cometeu erros. E é natural na vida do ser humano hoje. Existem pessoas que fracassaram inúmeras vezes, mas nunca desistiram. Elas persistiram, elas insistiram e se tornaram vitoriosos. O livro de Mateus 26, 14, não vamos ler agora, 14 a 25, aqui nos mostra o preço da traição. Ao longo da história, incontáveis homens ilustres que endossaram as fideiras dos fracassos, renderam-se aos pecados, entregaram-se à loucura dos vícios desgarrados, macularam seus nomes com maldades, mancharam suas vidas, enlamearam-se, empurcalharam-se, deixaram de ser heróis, guardiões da virtude para serem protagonistas da desgraça, sujaram seus nomes de tal forma que sempre são lembrados de desprezo. E eu posso citar Nero, Hitler, Mussolini. Eu posso citar exemplo atual hoje no Brasil. Essa semana teve uma marcha para Jesus em São Paulo. E admirei a forma como o governador do estado de São Paulo falava de Jesus e pregava aquelas pessoas. Dentre elas havia uma pessoa do Supremo Tribunal Federal. Esse consegue andar em meio à multidão. Pergunta a vocês, os outros, você acha que consegue? Não consegue. Serão lembrados sempre como fracassados, apesar de se acharem pessoas poderosas, mas elas nunca poderão andar como nós andamos hoje nas ruas da cidade. Todavia, o maior fracasso da história foi um homem chamado Judas. E ele foi fracassado por várias razões. Ele foi fracassado por ter perdido a maior oportunidade da sua vida. Oportunidades passam por nossas vidas e às vezes jamais elas voltam. Oportunidades que você deixou passar, outras pessoas agarrarão. Mas existem oportunidades que elas servem para você, para você, para você e para mim. A mesma oportunidade. E muitas das vezes nós vamos entender que é uma loucura desperdiçada. Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Ali em Lucas capítulo 6, depois de uma noite de oração, depois de estar subalterno à vontade do Pai, estou falando aqui de Jesus, após uma noite de oração, Jesus chama os homens que haveriam de dar continuidade à sua obra, homens escolhidos com atenção e com oração. Que privilégio, que bênção era ser daquele grupo íntimo de Jesus, grupo daqueles 12 apóstolos, e logo em seguida teria mais discípulos e mais seguidores. Desperdiçou a esplêndida oportunidade. Foi amigo de Jesus, mas ele caiu. Existe uma frase que diz, um comentário que alguém disse uma vez, até tu, Brutus. E às vezes, no nosso dia a dia, a traição vem de alguém que nós temos escalados. Pessoa que tem inveja do que você faz. Só nesse ano de 2025 eu já vi casos de quatro meninas que foram mortas por amigas que tinham inveja delas. E elas disseram depois que elas mataram. E hoje nós, como seres humanos, seja na conduta cristã, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós estamos sem saber inspirando outras pessoas pelas nossas atitudes, decisões, pela forma como criamos filhos nos caminhos de Deus. Criar filhos é muito fácil, agora criá-los e educá-los é totalmente diferente. Educá-los uma preparação. Hoje você cria crianças simplesmente com arroz e feijãozinho, nada mais. Outros fazem de tudo pelos filhos, na medida que é possível. Uns têm filhos e deixam jogar. Ele vê o que ele quer, computador, no celular, no tablet, os pais não estão nem aí. Outros, os pais estão podando, você pode ver, mas aí, por meia hora já, assim como era minha irmã, a minha sobrinha que hoje tem 10 anos e hoje tem 11 anos, acabou de entrar com os desbravadores, se emocionou, chorou, eu não pude estar lá. Mas a minha irmã sempre disse, por toda vez que eu vou, e agora que é o primeiro, eu vou para Rondônia, e a minha sobrinha vem para minha casa, para a casa da minha mãe, ela manda a meditaçãozinha dela.
para o reino de Deus, educando para a vida, educando para o mundo. Judas tinha excelentes qualidades, era inteligente, ele era estudado, líder com grande capacidade em assuntos financeiros, foi escolhido como tesoureiro do grupo dos apóstolos, era um homem de confiança. Mas Jesus sabia que ele White desviava dinheiro daquela mochila, porque Jesus caminhava por inúmeras cidades. A Bíblia menciona de mulheres que Jesus havia feito milagre na vida delas. Mulheres essas que tinham poder e aquisição financeiro muito bom. E elas acompanhavam Jesus, ajudavam a financiar a alimentação por onde eles passavam. Mas houve um momento também, a Bíblia relata essa história. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, curtidor. Jesus havia feito um milagre na vida daquele homem, havia curado ele de uma lepra. Em um determinado momento, aquele homem feliz da vida convidou Jesus para que fosse um jantar na sua casa. Mas esse homem, mal sabia ele que nesse jantar, menos que ele esperasse, entraria às portas da sua casa uma mulher conhecida como Maria Madalena. Segundo os relatos do livro Como Jesus Tratava as Pessoas, do pastor Morris Denner, livro esse publicado pela Casa Publicadora Brasileira, ele menciona no capítulo 5, no capítulo 6, que Maria Madalena era sobrinha de Simão o Curtidor. Ele vai mais além e diz: esse homem, Simão o Curtidor, terá tido Maria Madalena. Aí, quando jovenzinha, ele fez com que ela fosse para a prostituição. O tempo passou e Maria Madalena ficou mal falada na sua cidade, na região. Ela vai para uma cidade distante, uma região distante, e foi habitar uma cidade chamada Magdala. Por isso o nome veio Maria Madalena. Mas naquela ocasião, naquele jantar, Jesus estava com seus apóstolos, seus seguidores, e quando eles menos esperam lá dentro uma mulher. E a Bíblia menciona que Simão, na sua mente, disse: se esse Jesus fosse realmente Jesus, saberia quem é esta mulher, essa prostituta que está adentrando as portas da minha casa. E naquele momento ali, naquele jantar, houve algumas coisas que foram relatadas, e uma delas foi quando Maria Madalena, ela pega um vaso de alabastro, derrama no pé de Jesus. Maria Madalena solta os seus cabelos. Na época as mulheres não podiam andar com o cabelo solto. Ela solta os seus cabelos ali e segue o pé de Jesus. E Jesus disse: onde for pregar, aonde for pregar, aonde for reverberar o Evangelho, no
que um cristão poderia cometer: traiu a Jesus. Judas traiu o seu nome. Seu nome era motivo de júbilo, tornou-se um nome vergonhoso, vil, hediondo. Traiu a sua própria história. É comum você ver por aí o nome de Judas? Não. Pedro, Tiago, João, Mateus, e assim por diante. É comum. O meu é Marcos, do meu pai era João. Das minhas irmãs, duas delas têm o nome de Maria, Ângela Maria Procópio, Aline Maria Procópio. A mais velha não tem o nome de Maria. E as pessoas, os evangélicos, os cristãos, muitas das vezes querem dar esse nome, porque liga, associa com algo da Bíblia. Judas foi o maior fracasso da história porque ele traiu Jesus. Ele traiu o seu casamento. Era poderoso com palavras também. Era poderoso com ações. Era administrador, era inteligente. Ele podia ser Deus, podia ser o ganhador de almas. Mas preferiu ou escolheu ser o caminho da avareza. Pois ele traiu a Jesus. Jesus o amou. Jesus o salvou. Judas sabia que ele, Jesus, era o Filho de Deus, pelo que ele presenciava ao longo do ministério de Jesus em 3 anos e meio. Ele sabia que ele era o único Senhor e o único Salvador para cada ser humano na terra. Mas não abriu espaço na sua vida para Jesus. Ele deu lugar, ao invés de Jesus, ao diabo. Na vida daquele homem, na vida daquele Judas, aconteceu um maior fracasso porque ele recusou a maior oferta que ele poderia ter aceitado. E às vezes nós, uma vida dentro da igreja, uma vida inteira, estando mesmo dentro da igreja, recusamos a maior oferta, que é o perdão de Jesus, que é o amor de Jesus, e o convívio de Jesus em nossa casa. A Bíblia menciona em um momento que Jairo foi até Jesus. A filha estava muito doente. Ele sabia que a sua filha iria morrer, não tinha culpa, mas ele sabia exatamente onde Jesus estava. Mas ele não foi Jesus até Jesus pedindo para que Jesus curasse a filha dele. Não. Ele vai até Jesus e convida Jesus para que fosse à sua casa. Ele só queria ter a presença de Jesus ali na sua casa, porque ele sabia que a presença de Jesus na sua casa seria sinônimo de cura, de esperança. A vida de ter traído Jesus, depois dele ter traído Jesus, Judas poderia ter se arrependido. Em alguns momentos da nossa vida cometemos algo, das quais depois sabemos que queremos ser perdoados por Deus, queremos ser perdoados pelos nossos familiares e amigos, mas nós não falamos com medo da reação, com medo do castigo que virá até nós. O livro de Mateus 27, de 1 a 3 diz: na manhã seguinte, a prisão de Jesus, Judas está cheio de remorso, passou a noite clara. Entendera o que havia feito, trair a Jesus por algumas moedas, estava desesperado. E naquele momento, naquela noite clara, no dia seguinte, a culpa o esmagava. O diabo lhe dizia: e agora? E agora, Judas? Quantas pessoas você conhece? Ou que você ouviu falar que não tinha muito dinheiro? Inclusive pessoas no convívio religioso, cristão, evangélico. Pessoas que aparentemente não tinham nada, não tinham, mas ao pouco tempo de estar na política, conquistou todos os bens financeiros, casas, ações, carros bons, mas eram conhecedores da palavra de Deus, inclusive conhecem a história de Zaqueu. Fizeram fortunas de uma forma ilegal. Eles têm desejo de voltar para a igreja, mas para voltar para a igreja, eles sabem que a forma como eles vivem na atualidade, tendo feito coisa errada no passado, eles sabem que eles precisam se desvencilhar daquilo, mas como fazer? É o meio de vida deles hoje. De uma forma errada fizeram investimentos e agora como devolver a 10ª parte daquilo que não pertence
buscou o perdão de Deus. E uma vez eu vi um pastor dizendo: existem alguns momentos em nossas vidas que nós cometemos erros, cometemos pecados, mas a Bíblia também nos ensina que a gente tem que muitas das vezes falar com Deus em silêncio. Deus conhece os nossos pensamentos, assim como Jesus estava naquele jantar daquele homem que havia sido curado da lepra. E a Bíblia relata que Jesus sabia que ele disse: se esse for realmente Jesus, saberia quem é essa mulher. Alguns pecados nós precisamos pedir perdão a Deus em voz alta. Quando nós nos arrependemos de coração, nós buscamos a Deus e pedimos perdão a Deus, nós estamos tristes por haver cometido aquele pecado. Deus perdoa. Satanás não pode fazer mais nada, porque ele já sabe que você se arrependeu e que você buscou a Deus e Deus o perdoou. Mas é claro que enquanto nós estamos nessa terra, enquanto Jesus não voltar, seremos pecadores. Mas sistematicamente Jesus nos está dizendo: busque-me enquanto eu posso ser encontrado, busque-me enquanto eu estou perto. Nós sabemos que Jesus nos está dizendo: buscar a santidade porque eu sou santo. Buscai a perfeição porque eu sou o quê? Perfeito. É o que Jesus nos está dizendo. Mas é possível ser perfeito nessa terra? Não. Mas nós devemos buscá-los. Nós devemos nos desvencilhar daquilo que nos faz pecado ou das coisas que nós estamos vivendo em práticas de pecado desconhecido. Judas confessou o seu erro com uma consciência pesada, mas não confessou a quem deveria ter confessado. Ali em Mateus 27, 3-5, ainda continua dizendo: agora, com a vida em tormento, cheio de remorso, já sente que o dinheiro não me satisfaz. Aquelas moedas, sabe que fez uma loucura trocar Jesus por dinheiro. Quantas pessoas hoje trocam Jesus por dinheiro no mundo afora? Quantas pessoas trocam Jesus por dinheiro dentro da nossa igreja? Quer conhecer um homem, só dá dinheiro a ele. Quer conhecer o homem, não quer conhecer a mulher, só dá poder a ela. Judas procurou o suicídio ao invés de procurar o arrependimento e o perdão de Jesus. Alguém deveria fazer, mas também poderia ser perdoado. O suicídio é uma armadilha do diabo, é uma trama satânica, é um golpe fatal de Satanás. Não existe pecado que ele não possa perdoar. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. A Bíblia menciona a 2 de Reis e 2 de Crônicas. A Bíblia fala de um rei chamado Manassés, o filho do rei Ezequias. A Bíblia chama de homem mau o rei Manassés. Manassés foi o pior rei de Israel. Manassés foi o pior de todos os reis pagãos que havia na época. E a Bíblia menciona: se fosse matar todas as pessoas que o rei Manassés mandou matar em um dia só, a Bíblia diz o seguinte: todas as ruas de Jerusalém, de um extremo ao outro, ficariam cheias de sangue, de tantas pessoas que Manassés mandou matar. Inclusive o profeta Isaías, que ele mandou matar, das quais está na galeria de heróis da fé de meus homens. E ali menciona a forma como algumas pessoas foram mortas, e diz também que alguns foram cerrados também. E a Bíblia diz ali: homens das quais o mundo não era digno delas. O rei mandou os homens, os soldados atrás do profeta Isaías, e eles se esconderam meio ao tronco de um sicômoro, não conseguiram tirá-lo dali. Precisou tirar aquele tronco para tirar o profeta Isaías. E quando eles disseram aquele tronco, eles servem o profeta Isaías. Por isso a galeria de heróis da fé menciona homens que foram cerrados ao meio. Perdendo tantas oportunidades, Judas vai para o seu próprio destino. João 17, 12, Atos 1, versículo 5. Qual foi o destino dele? O inferno. Desperdiçou as oportunidades, pois viram os prodígios de Jesus. Trabalhou e falou em nome de Jesus, mas não se converteu. Trocou Jesus pelo dinheiro, trocou Jesus
maior oportunidade. A convivência de conviver com Jesus e de se converter. Porque ele foi o maior fracasso da história. Cometeu o maior erro. Ele traiu a Jesus, o Rei, o Criador do universo. Recusou a maior oferta de ser perdoado por Jesus. Nós precisamos conviver mais com Jesus. Nós precisamos estar mais ao lado de Jesus. Conversar com Jesus em momentos das quais as nossas famílias estão dormindo. Talvez um pai, uma mãe com criança pequena, enquanto o pai dorme e as crianças dormem. Talvez a mãe levantar pela madrugada para orar pelos esposos e pelos filhos. Talvez pela madrugada, enquanto a esposa dorme, os filhos dormem, o pai levanta pela madrugada. Orar pelos filhos, pedir a proteção dos filhos e familiares e amigos. Em algum momento da nossa vida, convidar a minha família a ir até a casa da família pastoral e dizer: pastor, hoje nós estamos aqui simplesmente para orar pelo Senhor e pelo seu ministério. E na casa de um ancião ou anciã, na casa de um diácono ou diaconisa, e orar por eles e agradecer por eles terem aceitado o cargo de estar à frente como liderança da igreja, a orar por alguém da igreja, pedir a proteção de Deus. Essa história trágica se repete na vida daquele que hoje rejeita Jesus. Será que eu estou rejeitando Jesus? Será que você que está aqui nessa manhã de sábado está rejeitando Jesus? Como está a sua vida hoje? Como está a sua comunhão com Deus? Ao menos tem dedicado 10 minutos pela manhã, quando você levanta para falar com Deus e ler a lição, uma meditação, ou alguns versículos bíblicos. Quando você vem para o trabalho, para não ir no trabalho, ou no trabalho, na casa, não importa onde, na hora de dormir, tem no menos 10 minutos para falar com Deus. Caminhando pela rua, conversando com Jesus, pois nós sabemos que nós podemos ter Jesus como nosso melhor amigo, aquele que é infalível, aquele que nos ouve. Nós estamos fazendo isso. Tem você traído a Jesus com sua vida, com seu testemunho, com seus talentos, ou com suas atitudes e palavras? Amanhã poderá ser muito tarde. 3 anos e meio andando com Jesus, aquele homem que foi escolhido, um daqueles homens que foi escolhido após uma noite, o pai, o filho subalterno, o pai, orou a Deus a noite inteira, e ele escolheria aquele. Jesus precisava orar a noite inteira? Não, mas orou, testificou, testemunhou e deixou esses relatos, esses testemunhos, para que nós possamos seguir o exemplo, tomando decisões, seja de comprar um carro, uma moto, um terreno, uma casa, até mesmo no casamento, até mesmo na hora de ter filhos, e colocarmos para as mãos de Deus, educarmos para a volta de Jesus. É isso que nós precisamos. Mas enquanto Jesus não volta, enquanto nós estamos ouvindo falar de guerra e rumor de guerra, enquanto nós estamos lendo e entendendo Mateus, fala sobre a volta de Jesus, vamos nos preparar para isso. Nós vamos cantar no final. Que você possa dedicar